Salve galera, voltei aqui de novo para mais uma aula de dependência, né? Até agora nós tivemos a aula número 1 dos elementos iniciais da cinemática, a aula número 2 do movimento uniforme, a aula número 3 do movimento uniformemente variado. Então agora nós estamos indo para o número 4, a aula 4, no qual a gente vai ver uma outra forma de representar os movimentos, seja ele uniforme, uniformemente variado ou qualquer outro, tá bom? Que forma é essa? A forma através de gráficos. Como nós estamos estudando na cinemática o movimento uniforme e uniformemente variado, aí esses gráficos serão relacionados com o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. Vamos nos ater só a esses dois gráficos, ok? Beleza? Então, seguindo aqui, os gráficos servem para visualizar de maneira concisa, né, o comportamento das grandezas físicas envolvidas. Você olha ali, dá para ter uma ideia rapidamente. E isso é muito vantajoso. Através de um gráfico nós podemos verificar, por exemplo, como é que faz, como é que está, como é que anda, como é que se comporta. Como varia, por exemplo, a velocidade, ou a aceleração, ou a posição, de acordo com uma outra grandeza, como por exemplo o tempo. Os casos mais comuns, aliás, são velocidade com tempo e posição com tempo, tá? Também pode ver posição com a velocidade, não é muito comum, tá bom? Mas o que importa é que com ele você consegue ver a evolução de uma quando a outra evolui. E isso é muito interessante em muitos casos, tá ok? Então, sem muita demora, vamos lá para o próximo, que é a parte do sistema de eixos. Só para lembrar, tá? O eixo X é aquele valor que a gente chuta, manda, pega, e o eixo Y é aquele valor que vai dar a partir do eixo X, tá bom? Então o eixo horizontal aqui, ó, é denominado abscissa, e neles são colocadas variáveis que são independentes, como o tempo, na maioria dos casos, 99% dos casos, tá? E já o eixo vertical é o eixo das coordenadas, são colocados os valores da variável, aquele que varia de acordo com o valor do eixo X, que é o tempo, tá bom? Então é sempre o valor do eixo vertical em função do valor do eixo horizontal, tá bom? O eixo horizontal é quem manda, o eixo vertical são os valores que apenas obedecem à relação matemática, ok? Tendo isso na cabeça, nós não vamos aqui construir gráfico, nós vamos pegar o gráfico pronto e analisar. Construir gráfico é lá em matemática, aqui é análise dos gráficos, certo? Muito bem. Tendo dito isso, vamos lá. Vamos ter que fazer uma diferença entre os gráficos que são do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado. Vamos começar do gráfico do movimento uniforme. Então, nesse gráfico aqui, a posição com o tempo em primeiro lugar. Posição com o tempo. A velocidade escalar é obtida através do gráfico, né? Calculando-se a inclinação da reta, você vai ter a velocidade. A inclinação da reta é exatamente parte vertical, ΔS, dividido por parte horizontal, ΔT. ΔS, ΔT, velocidade. Okay? A velocidade é constante em qualquer instante, né? A velocidade do movimento uniforme. Então, esse gráfico, que é o gráfico da velocidade com o tempo, o gráfico da posição com o tempo, vai te dar uma reta inclinada, como esses aqui, por exemplo. Olha lá, vendo lá? Posição com o tempo, reta inclinada. Isso quer dizer que é um movimento uniforme. Posição com o tempo, reta inclinada. É outro movimento uniforme. Repara que aquele começa do zero, posição inicial igual a zero. E aqui ele começa em um outro valor, posição inicial diferente de zero, tá? A inclinação da velocidade, a inclinação da reta é que vai te dizer se a velocidade é mais alta ou mais baixa. Quanto mais vertical a reta do gráfico, maior a velocidade. Então aqui, por exemplo, dá para ver que o gráfico da primeira ali, ó, é mais inclinado que o gráfico da segunda. Se eles seguirem a mesma escala, isso provavelmente significa que a velocidade daquele gráfico é maior que a velocidade desse gráfico. Não dá para ter certeza não. Se estiver no mesmo gráfico, aí dá para ter certeza. Ok? Então, muito bem. Esse aí é o gráfico do movimento uniforme, posição versus tempo. Mas não é o único gráfico que a gente vê. Nós vemos também o gráfico da velocidade com o tempo. Pode-se calcular a variação do espaço nesse cara aí. Tá bom? Da velocidade, lembre-se, velocidade constante. A velocidade é uma reta horizontal no movimento uniforme. Então não muda nunca. Veja aqui, ó. Olha aqui. Ó, olha o valor, tá vendo? O valor continua sempre o mesmo. Mas vamos voltar aqui para dizer o seguinte, ó, que naquela área ali, esta área aqui, se eu calcular o valor dela, eu tenho exatamente a distância percorrida naquele período de tempo. Na maioria das vezes, esse cara não vai ter sinal nenhum. Se você tiver sinal negativo, você pega só o módulo. E sempre, movimento uniforme, a área é um retângulo. E a área do retângulo é base vezes altura. Ou seja, tempo vezes velocidade. E aí, multiplicando a velocidade pelo tempo, você vai ter o valor da área, que vai te dar o valor da distância percorrida naquele período de tempo.
Ok? Muito bem. Então os gráficos dá para você tirar informações de maneira bem simples. Tá? Agora vamos lá, gráfico do movimento uniformemente variado. Vamos começar pelo gráfico da velocidade. Por quê? Porque o gráfico da posição tem um negocinho. Gráfico da velocidade. A aceleração escalar pode ser obtida a partir da inclinação do gráfico, calculando-se através de variação da velocidade dividido por tempo. Claro, né? A velocidade é o eixo vertical, a variação da velocidade dividido com a variação do tempo, você consegue calcular o valor da velocidade. Deixa eu colocar aqui. Olha lá. Tá vendo? Então aqui, ó, de V a V0 foi a variação da velocidade. Esse pedacinho aqui embaixo é a variação do tempo. Você pega essa variação, divide por esse tempo e você vai ter o valor da aceleração, porque no movimento uniformemente variado, a aceleração é constante. No segundo gráfico aqui, ó, você pode pegar qualquer ponto, esse. Qualquer desses pontos aí você pode pegar e analisar, porque o resultado da aceleração vai ser igual, porque a aceleração é constante no movimento uniformemente variado. Voltando aqui um item, tá? A classificação do movimento em acelerado ou retardado também é indicada pela inclinação da reta. Como assim? Vamos voltar lá? Então, aqui, ó. A reta está subindo. Significa que você tem um movimento acelerado. Também está subindo. Significa que você tem um movimento acelerado. Se esse gráfico ou aquele, qualquer um dos dois, estivesse descendo, a reta estivesse inclinada assim, ele seria um movimento retardado. Ok? Então, para cima a aceleração é positiva. Para baixo a aceleração é negativa. Beleza, pessoal? Muito bem. Então, nesse caso aqui, nós temos como classificar de maneira bem simples, só olhando o gráfico. Ok? Aqui nós temos outros gráficos para representar o que acontece com a velocidade nos movimentos diferentes. Então aqui, só resumindo então, tá? Gráfico da velocidade com o tempo. Ó, está inclinado para cima. A aceleração é positiva, é um movimento retilíneo uniformemente variado, ou movimento uniformemente variado, acelerado. Okay? Aqui, esse aqui, ó, inclinado para baixo. Olha aqui, velocidade com o tempo inclinado para baixo, é um movimento uniformemente variado, tá? Desacelerado, ou seja, retardado, aceleração negativa. Tá? E nesse último aqui, ó, velocidade com tempo. Não é nem para cima nem para baixo, é reto. Isso significa que não é um movimento uniformemente variado, mas um movimento uniforme. Aí a velocidade é constante e a aceleração não existe. Por que não existe? Porque a velocidade não muda. Ok? Show de bola. Aí, finalmente, o gráfico da posição com o tempo para o movimento uniformemente variado, ele mostra aí a evolução da posição do móvel com o tempo, e aí é que é a complicação, porque tem uma forma de uma parábola, que a gente acaba não tendo como fazer muito o cálculo pela inclinação, tá bom? Ele facilita a classificação do movimento? Facilita. Principalmente na questão da aceleração ser positiva ou negativa, e do movimento ser progressivo ou retrógrado, ou acelerado ou retardado. Pô, isso aí, só de bater a vista no gráfico dá para você entender. Vamos a alguns exemplos aqui. Vamos lá. Esse exemplo aqui no caso, né? Gráfico em função do tempo, repara ali, ó. Olha a parábola está para baixo. A parábola está para baixo significa que a aceleração é negativa. Olha aqui, ó. Parábola virada para baixo, aceleração negativa. Se a parábola fosse virada para cima, a aceleração seria positiva. O arco está inclinado para cima. Esse pedacinho aqui, o arco está inclinado para cima. Pode ver, ó, tá vendo? Significa que a velocidade é positiva. Mas o arco inclinado para baixo, nessa segunda parte aqui, ele inclina para baixo, tá vendo? Significa que a velocidade é negativa. Ok? Então, subindo, velocidade positiva. Descendo, velocidade negativa. Ué, por que mudou? Porque é um gráfico da posição, hein? Ó, posição, ok? Posição. Agora, a parábola para baixo significa que, nesse caso, você tem aceleração negativa sempre. Então, na parte de lá, a velocidade é positiva e a aceleração é negativa. Sinais diferentes. Movimento retardado. E nessa parte aqui a aceleração é negativa, mas a velocidade também é negativa. E aí, como os sinais são iguais, o movimento é acelerado. Ok? Então tem essas diferençazinhas aí, tá bom? Então no movimento uniformemente variado, tem aqui outro gráfico da posição. Opa, pera aí, aqui, ó. Ih, o título saiu. Poxa, que pena. Vamos sem título mesmo, que não estou a fim de voltar. Olha esse caso aqui, ó. Movimento retrógrado e retardado. Por quê? Porque como a parábola está indicada para baixo aqui, ó, e está descendo, a velocidade é negativa. Só que a parábola está virada para cima, a aceleração é positiva. Então nesse caso aqui, eu tenho velocidade caindo e aceleração subindo. Velocidade negativa, aceleração positiva, sinais diferentes, movimento
retardado. Só que quando a velocidade está caindo, o movimento já é retrógrado. Então o movimento é retrógrado e retardado. Nesse caso aqui, a aceleração continua sendo positiva, né? Porque o gráfico está para cima, virado para cima a parábola. E aí a velocidade passa a ser positiva porque a linha do gráfico está subindo. Então os dois têm sinal positivo, a aceleração e a velocidade. Logo esse movimento é acelerado. E como a velocidade é positiva, esse movimento ali de acelerado, ele é progressivo. Ok? Então, pelo gráfico, dá para você classificar muito mais facilmente do que você indo lá e calculando os valores para saber. Certo, pessoal? Bom, isso então foi a matéria dessa aula de gráficos para diferenciar movimento uniforme e uniformemente variado através de gráficos e também saber como tirar deles algumas informações. Ok? Próxima aula, então, a gente sai um pouquinho dessa parte do movimento, pessoal. Valeu! Então, um abraço a todos e até a próxima aula. Fui!